E nessa edição da Agricultura BR eu vou falar como que o clima nos Estados Unidos tem influenciado o mercado. Também vamos trazer em destaque vendas que foram anunciadas de milho pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E olha, pela primeira vez em muito tempo, a ICE retirou estoques de café lá da Europa para os Estados Unidos. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar hoje com Fernando Souza Barros e também com Eduardo Carvalhais, então cafeicultor hoje. Programa muito interessante para você, porque significa que tem menos café no mundo. São os assuntos de hoje na Agricultura BR. Começa agora. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, nesta sexta-feira, dia 17 de junho. Que bom tê-lo por aqui, para você que nos acompanha em todo o Brasil e países vizinhos, pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, em todo o Brasil, pela NET e Claro TV, nos canais 190 e 690, pela Blue TV, pelo portal sba1.com, portal do agronegócio brasileiro, onde você tem notícias, informações, agenda de leilões, muita coisa boa para você. Também pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que estão transmitindo a Agricultura BR. Obrigado pela sua audiência. E também, se você está no Paraguai, está nos acompanhando pela Nel TV. Sejam todos bem-vindos por aqui. E olha, eu começo o programa de hoje falando sobre uma questão que já tem impactado o mercado, mas que nesse período no qual os norte-americanos estão por concluir a sua semeadura, tanto de soja quanto de milho, há muita especulação para o próximo dia 30, quando um relatório vai confirmar as áreas que estão sendo semeadas de fato com uma cultura e com outra, e há grandes expectativas que parte da área de milho migre também para a soja. O clima é determinante. E por lá parece que o clima não tem ajudado tanto assim a atribuição, o desenvolvimento dessas lavouras norte-americanas. Para falar a respeito de como que anda o estado de desenvolvimento dessas lavouras, também pensando no clima, eu vou conversar agora pela internet com Décio Gazzoni, ele que é pesquisador da Embrapa e também membro do Conselho Científico do Agro Sustentável. Décio, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Bom, e temos aí mais um fator, que sempre participa do desenvolvimento de uma safra nos Estados Unidos, vai ficando cada vez mais presente. Como que está sendo o desenvolvimento dessas lavouras frente aos desafios climáticos que nós temos hoje no Hemisfério Norte? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, as previsões anteriores, em maio, indicavam que nós teríamos aí, durante esse período no meio oeste americano, um clima adequado ao desenvolvimento aí, tanto do milho quanto da soja. Mas parece que o prognóstico está mudando e nos últimos 10, 15 dias, o clima não se mostrou tão favorável quanto eram as previsões. Então, cria sempre aquela expectativa que reflete aí nas cotações de bolsa e que, na realidade, a gente só vai definitivamente precificar com o relatório, como você falou, o relatório do USDA agora no dia 30. Faltando aí 13 dias, então esses 13 dias deve ocorrer alguma especulação e esse efeito clima pode se acentuar. Eu estou com Chicago aberto aqui, hoje a bolsa, especificamente a soja, está operando em baixa, desde a abertura do pregão, é uma baixa pequena, ela chegou a atingir aí menos 0,35, mas com muita flutuação. Eu noto aqui muita flutuação, variando aí de 0 até menos 0,35, então isso deve dar muita especulação dentro do intraday, porque tem aí investidores do mundo inteiro operando e a gente percebe nos saltos de cotação e muito provavelmente isso está baseado no que você falou, aí no efeito climático. Porque os outros fatores, os outros fundamentos, eles são de mais longo prazo, quer dizer, mais longo prazo dentro do mercado, aí dentro de um período de 4, 5 meses,
que é a relação oferta-demanda. Aparentemente, a demanda cresce porque na China, com o fim de uma série de restrições aí por conta da Covid, parece que tem uma retomada econômica, isso significa maior demanda de soja. Por outro lado, nós tivemos restrição de produção, perda de produção no Brasil, Argentina, Paraguai. Isso afeta os estoques mundiais, são fundamentos em mais longo prazo. E também existe o fato que a gente tem acompanhado aí, do aumento de custo de fertilizantes. Então, os investidores, os analistas estão entendendo que com o aumento de custo, deve haver uma retração na produtividade de soja aqui no Mercosul. E então já estão antecipando o que entra no mercado lá a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem e movimenta as cotações desde agora. Décio, e aí trazendo esses aspectos hoje, né, parâmetros que nós temos no mercado, além de ter um ajuste bastante expressivo em relação ao que se tem de cultivo aqui na América do Sul, principalmente, e os resultados de produção, nos Estados Unidos tem agora esse cenário de alguma ameaça climática sobre as suas áreas de produção e já está um pouco tarde para a semeadura do milho por lá, o que faz com que muitos acreditem que algumas áreas migrem mesmo para a soja. No seu entendimento, isso chega a trazer alterações relevantes para o mercado, já que, de qualquer maneira, mesmo que os Estados Unidos aumente alguma coisa ali, 3, 4 pontos percentuais a sua área de soja, ainda assim o quadro seria muito ajustado de oferta e demanda para a oleaginosa? Sem dúvida alguma. Mesmo que ocorra essa migração de áreas, que é normal em alguns anos haver isso, o fechamento da janela de semeadura de milho e a permanência da semeadura de soja, mas os Estados Unidos hoje, eles não têm mais o peso que tinham há 15 ou 20 anos, e mesmo que aumente aí 2, 3% a oferta diária, isso vai ter modificações relativamente pequenas na cotação. Aliás, o que eu estou vendo aqui dos analistas é que eles estão prevendo exportações menores dos Estados Unidos esse ano, por conta de demandas internas, por diversos fatores aí de consumo interno. Então, o clima de médio prazo e esses fundamentos de mais longo prazo pesam mais do que esse aspecto aí de trade-off entre área de milho e de soja. E lembrando sempre que nós estamos aí num processo acelerado de mudanças climáticas e nós estamos perdendo séries históricas, então está tornando mais difícil fazer essas previsões de médio prazo. As previsões de curtíssimo prazo ainda são possíveis, tem modelos matemáticos poderosos, computadores poderosos, mas aquelas baseadas em bases de dados de 30 anos, média de 30 anos, mais prolongados para um mês e meio, elas já estão colocando pontos de interrogação por conta das mudanças climáticas que estão fazendo com que a gente perca essas bases de dados de longo prazo. Muito bem, Décio. No seu entendimento, essas alterações, essas mudanças, né, que é um impacto direto da atuação do homem em várias frentes, claro que não é no campo exatamente, mas em várias frentes tem essa alteração, acaba também por influenciar diretamente as áreas de cultivo, as áreas norte-americanas, aqui do Brasil, na Europa, na Ásia, acabam por ser impactadas também. Sem dúvida alguma, nós tivemos o exemplo da última safra, nós tivemos perdas bilionárias. Eu não vou nem arriscar um número, porque nós não temos um número fechado ainda para o Brasil. Eu li diversos estudos exploratórios preliminares, mas seguramente são bilhões de dólares que nós perdemos no sul do país e parte do Mato Grosso do Sul, e mesmo no centro-oeste, por conta de clima, especialmente a seca no Rio Grande, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul. Nos Estados Unidos também, de alguma maneira, isso aconteceu. Há uma onda forte de calor agora na Europa. Obviamente, ela não influencia a soja diretamente, mas influencia cereais, trigo, cevada, o próprio milho. E isso tudo se reflete no mercado. Então, o clima passa a ter uma importância enorme. E como você falou, isso afeta demais o agronegócio.
E nós vamos encontrar rapidamente fórmulas de mitigar esse assunto. E além de tudo que a gente tem feito hoje, principalmente com o manejo de solo, manejo adequado de solo e seguindo tecnologias adequadas, nós precisamos investir fortemente no desenvolvimento de material genético, de genótipos que sejam tolerantes à seca e que evitem essas perdas muito fortes quando nós temos principalmente secas acentuadas. Isso hoje, com a tecnologia disponível, é possível. Nós temos aqui no Brasil pesquisadores de primeiríssima linha, iguais aos melhores do mundo. Precisamos dar a esses pesquisadores condições de rapidamente colocar na mão dos agricultores novas variedades, seja de milho, de algodão, de soja, que sejam tolerantes à seca e que não deem essas perdas violentas aí que criam tanta turbulência no mercado. Muito bem, Décio, agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Um prazer tê-lo por aqui. Uma boa tarde. Prazer foi meu, Fabiano, sempre à disposição. Boa tarde a você e a todos os nossos telespectadores. Obrigado, conversei com Décio Gazzoni, pesquisador da Embrapa Soja, e que falou a respeito de questões importantes sobre como que o clima está influenciando no mercado, como que isso impacta diretamente nos negócios e mesmo lá nos Estados Unidos faz com que isso fique aqui no Brasil também, né? Os parâmetros acabam por se seguir em todas as áreas de produção e também para quem faz a aquisição dos produtos. Vou falar de soja em Chicago. O Décio estava trazendo ali alguns números em relação ao que vinha acontecendo no mercado futuro norte-americano. Você acompanha comigo agora o mercado ao vivo. Nós temos na tela mercado recuando. O mercado que abria a sessão hoje em alta, agora recua um pouco. Posição de julho vai mantendo o piso de 17 dólares o bushel, vem com 17 dólares 5 centes mais 2 o bushel, queda de 0,25%. Agosto, 16 dólares 27 centes mais 6 o bushel, queda de 0,18%. Setembro, 15 dólares 61 centes mais 4 o bushel, recua 0,10%. Em novembro, 15 dólares 45 centes o bushel com alta de 0,11%. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Quinta-feira teve feriado no Brasil, então algumas referências locais nós não tínhamos. Nós tínhamos o que aconteceu na quarta, e tinha um cenário internacional, e agora sim nós temos dólar. Olha como é que vem o dólar nesta sexta-feira. Alta de 2,28%, R$ 5,14 para a moeda norte-americana. É o destaque que eu trago agora com dólar. E eu vou conversar com Walter Puga Jr. para saber se isso é um reflexo direto, principalmente de uma taxa de juros tão mais alta assim nos Estados Unidos. Que na quarta-feira nós tivemos ali uma queda, o Brasil também acabou confirmando no final do dia, já com o mercado fechado, que nós tínhamos também uma taxa de juros ainda mais alta, Pulga, mas francamente, se você pensar como investidor, colocar o dinheiro nos Estados Unidos é bem mais seguro. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, né, aumento da taxa de juros nos Estados Unidos tende a atrair muitos investidores, que acabam, lógico, procurando o melhor caminho para os seus investimentos, né? Bom, o Banco do Brasil hoje alertava, os técnicos do Banco do Brasil alertavam, e os jornalistas tiveram acesso a relatórios, né? Eu falo do Banco do Brasil mesmo, Banco do Brasil aqui, que após o Federal Reserve elevar a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais, né, isso provoca realmente um movimento em todo o mercado internacional. Pior do que isso, o Banco Central Europeu já prepara os mercados para uma alta de juros. Fora isso, nós tivemos alta de juros no Banco da Inglaterra e no Banco da Suíça, né, que aumentaram as taxas também nos últimos dias. Diante disso, o que ocorre é que cresce o temor de que essa postura agressiva dos bancos centrais, tentando conter a inflação, preços em alta em todo o mundo, tenha efeitos recessivos, e isso provocou já uma procura maior por dólar. Não é diferente aqui no Brasil. Agora há pouco o dólar chegava a R$ 5,15, a alta era muito acentuada. Alguns minutos, na faixa de 5,12, 5,13, 5,13 mais 30, o mercado muda rapidamente, Fabiano. Quem acompanha a Agricultura BR sabe que há uma variação muito grande, então o que nós temos é
o dólar se valorizando frente ao real. E o que acontece com o dólar fora do Brasil? O chamado índice dólar, que repetimos sempre aqui, é uma referência para o mercado internacional, também vinha mantendo o dólar em alta, tendo como referência esse índice dólar, que é a comparação do dólar com 6 das moedas mais fortes do mundo, entre elas o dólar canadense, o euro, né? Vamos repetir aqui a libra. Há uma comparação, há um cálculo que é feito sobre o dólar e essas moedas. Bom, o índice dólar sobe agora para 104.620 pontos. Eu falo das negociações para agosto, portanto, esse índice é um índice negociado a mercado futuro, com alta de 1,19%, 1,20%. Resumindo, o dólar não a valoriza só apenas frente ao real, mas frente a outras moedas do mundo. E o que acontece enquanto isso com o preço do petróleo? Bom, diante de uma provável recessão, com essa alta generalizada nas taxas de juros para combater um aumento acentuado dos preços em diferentes países, petróleo começa a ceder. Petróleo negociado no mercado futuro, e aí considerando o contrato para setembro, petróleo tipo Brent, já cai agora para a faixa de 114 dólares o barril. Nós vimos recentemente petróleo na faixa de 120, ou seja, vai cedendo. Petróleo WTI, que tem normalmente um valor mais barato, também negociado a futuro, cai agora para 111 dólares o barril, ou seja, perde mais de 5%. Há uma grande volatilidade entre as commodities em todo o mundo e o petróleo vem cedendo, mas vem cedendo no mercado futuro. Mercado à vista não cede tanto, ainda está na faixa de 119, 118 dólares o barril. Enquanto isso, a Petrobras anunciou, e vamos alertar, que a partir de amanhã teremos alta nos preços da gasolina e do diesel. Depois de 90 dias de congelamento, o preço da gasolina será reajustado a partir de amanhã, passando a custar R$ 4,06 por litro nas refinarias da Petrobras. É um aumento de 5,2%. E o diesel, que está quase 40 dias sem aumento, passou a custar R$ 5,61 por litro, uma alta de 14,02%. Nós teremos mais detalhes sobre essa decisão da Petrobras, que vale a partir de amanhã, durante o Agricultura BR, terceira edição. É com você, Fabiano. Obrigado, Pug. E a gente se vê, então, logo mais ao vivo, né? Às 16 horas, na terceira edição do Agricultura BR. Mas sempre lembrando que daqui a pouco eu vou trazer uma entrevista que o Pulga fez com o Fernando Souza Barros, falando sobre o mercado de café. Claro, assunto combustível significa custo de produção mais alto em todas as áreas. Essa questão não é regional, ela não é doméstica. O que sobe é o petróleo no mundo todo e realmente não há como haver, por mais que se tenham esforços, ter uma contenção para não repassar esses valores internamente mais altos. É isso que a população, de uma maneira geral, precisa entender. Temos valores internacionais bem mais elevados. Fala agora de soja nos portos, porque soja nos portos tem uma referência mais alta. O dólar deu essa disparada, né, 2,28, e aí nós temos aí soja subindo, né? Frente à quarta-feira, nós temos altas aqui de R$ 2,00 em Santos, R$ 1,00 em Paranaguá. Santos e Paranaguá, nesse momento, com entrega em junho e julho, vindo, respectivamente, vindo com R$ 203,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora, que nos traz as cotações diariamente aqui no Agricultura BR. Eu estou muito feliz em trazer essa reportagem agora, porque ela mostra que finalmente saiu a licença para o início da obra da primeira rodovia estadual no estado do Mato Grosso. Uma nova modalidade de concessão que vai trazer ainda mais progresso, mais desenvolvimento, redução de custo, vai ajudar a lidar com essa alta de petróleo extremamente alta que nós temos no mundo todo, no Brasil também. E quem conta e traz a boa notícia é o repórter Valdir Pacheco. A primeira licença de instalação de 8,67 quilômetros da primeira ferrovia estadual de Mato Grosso já foi emitida pela SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no dia 13 deste mês.
O trecho fica localizado no sul do estado, no município de Rondonópolis, distante 220 quilômetros de Cuiabá. Esta licença permite que a Rumo S.A. comece a construção dos primeiros trilhos da ferrovia ainda neste ano, nas proximidades do Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis, além da logística e preparação dos canteiros de obras, contratação de mão de obra e transporte de materiais para o local. As licenças de instalação serão emitidas por trecho. Estudos e relatórios de impacto ambiental foram entregues pela empresa para análise da SEMA, que considerou medidas de monitoramento, controle e impactos. Para a liberação, houve uma análise técnica do setor de licenciamento e vistorias presenciais de equipes no local. A licença prévia do empreendimento já foi confirmada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente em março deste ano, após audiência e consulta pública à sociedade. Nas próximas etapas, o restante do trecho deve passar pelo licenciamento da construção e, por último, o licenciamento para a operação. O projeto completo da primeira ferrovia de integração estadual prevê um corredor logístico de 740 quilômetros que ligará os municípios de Rondonópolis, Cuiabá e Lucas do Rio Verde. A construção da ferrovia conecta Mato Grosso à malha ferroviária nacional em direção ao Porto de Santos, em São Paulo. O investimento previsto é de 12 bilhões de reais. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. A seguir no Agricultura BR, nós vamos trazer em destaque o mercado do milho, também a previsão do tempo para as áreas produtoras do país. Fique conosco, voltamos já. Olha, o inverno sempre traz uma expectativa de chuvas abaixo da média. Isso não tem mudado muito para esse ano, apesar de estarmos vendo algumas situações de precipitações maiores do que aquelas que corriqueiramente, ano a ano, temos visto. É por isso que a Júlia Marques fala agora da previsão em todas as áreas produtoras aqui no Agricultura BR. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos. Pois é, Fabiano, o início do inverno está chegando e a nova estação promete chuva abaixo da média para o sul e temperaturas entre a média e acima da média. Mas ainda assim, esperamos nos próximos dias ainda instabilidades, só que com pancadas mais isoladas e com acumulados mais baixos. Em Santa Rosa, a liquidez no mercado de arroz em casca teve aumento nos últimos dias e os preços subiram e atingiram o maior patamar desde abril, segundo dados do CPEA. Enquanto isso, no Sudeste, o café arábica passa por dificuldades nas negociações. Andradas, Minas Gerais, a colheita do café arábica avançou, mas a liquidez baixou. As negociações da variedade seguem lentas no mercado spot nacional devido à retração dos vendedores. É o que também afirma o boletim do CPEA. Vamos dar uma olhada no que diz a respeito da chuva? Não há expectativa para volumes tão significativos nas próximas 2 semanas. Até pelo menos na virada do mês, o tempo vai continuar seco, algo que ajuda nos trabalhos de colheita do arábica. A mesma condição vale para o centro-oeste. O solo seco é destaque no interior dos estados de Goiás e de Mato Grosso. E não deve chover tão cedo, Fabiano. Os próximos 5 dias serão assim, com poucas nuvens e sem previsão de chuvarada. Mesma situação para a última semana de junho. No Nordeste, a chuva segue apenas em regiões costeiras e ainda ganha intensidade na última semana de junho. Na região de Cana-de-Açúcar, no leste de Pernambuco, o solo está muito encharcado e ainda tem previsão de chuva durante os próximos dias. Pelo gráfico, podemos ver que tem previsão de chuva durante todos os próximos dias e os acumulados podem passar dos 100 milímetros, ultrapassando até mesmo a média climatológica. No norte, nada muda até o fim do mês. Os próximos 5 dias seguem com tempo estável na faixa norte da região. Entre o Acre e o Tocantins, o ar seco é destaque e o solo deve ficar assim, seco nos próximos dias. Fabiano, um ótimo final de semana a todos. Segunda eu volto com mais previsão do tempo. É com você. Obrigado, Julian. Uma boa tarde a você. E os produtores no Rio Grande do Sul têm até esta sexta-feira para conseguir garantir a participação no programa de troca de sementes de milho e sorgo. Quem fala sobre esse assunto aqui no Agricultura BR é Paulo Andrei.
E os produtores têm até essa sexta-feira, dia 17, para realizar a reserva de sementes no programa Troca-Troca de Sementes, etapa da safra para milho e sorgo, realizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Até o momento, o programa está disponibilizando 38 cultivares. Sendo 12 cultivares de milho híbrido convencional, 19 cultivares de milho híbrido transgênico e 7 cultivares de sorgo. Até o momento, 80 mil sacas de sementes de milho e sorgo já foram reservadas por 24,5 mil agricultores de 408 entidades, entre prefeituras, sindicatos, associações e cooperativas do estado. Os pedidos de semente para a safra vão até 17 de junho e para a safrinha entre 20 e 24 de junho. Os escritórios municipais da Emater vão estar à disposição dos agricultores e entidades para orientar sobre a cultivar mais adequada para o plantio. A entrega das sementes para a safra será feita nos meses de julho, agosto e setembro, e da safrinha entre novembro e dezembro. O pagamento da parcela transgênica é feito antes da entrega da semente. E o restante dos valores tem subsídio de 28% financiados pelo governo do estado, que serão pagos pelos agricultores em 2023. De Cruz Alta, região noroeste do Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. Trago agora o mercado do milho futuro aqui no Brasil, B3, reabertura de negócios nesta sexta-feira, com uma alta consistente. Temos aqui a posição de julho, R$ 91,30 a saca, com alta de 1,42%. Setembro, R$ 94,20 a saca de 60 quilos, alta de 1,45%. Novembro, R$ 96,55 a saca, alta de 1,75%. E janeiro, R$ 99,20 a saca, com alta de 1,29%. O que está acontecendo no mercado do milho, principalmente no mercado futuro? Nós temos uma referência que é tradicionalmente nos negócios lá na B3, no mercado futuro nacional, ele voltado muito mais para o mercado doméstico brasileiro, sobre as demandas domésticas aqui do Brasil. Ocorre que há muita situação, muito cenário de assédio de exportadores para a compra de milho no Brasil. Então, neste momento, o porto está determinando muito mais o cenário dos preços praticados, das negociações no mercado futuro nacional do que o mercado doméstico. Neste momento, uma situação interessante para a comercialização por parte do agricultor, nem tão interessante assim para quem demanda internamente aqui no Brasil. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou a venda de 205.005 toneladas de milho para entrega na campanha 2021, 2022 e 2022-2023. Na safra velha, os norte-americanos venderam aí pouco mais de 144 mil toneladas e para a safra nova, pouco mais de 100 mil toneladas para destinos não declarados. Veja comigo agora como é que estão os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Você tem as posições de curto prazo no Agricultura BR vindo em alta nesta sexta-feira. Julho vindo com $7,89 o bushel, alta de 0,10%. Setembro, $7,43 mais 6 o bushel, alta de 0,27%. Dezembro, $7,38 mais 2 o bushel, a alta é de 0,44%. E também com alta de 0,44%, nós temos a posição de março de 2023 com $7,42 mais 6 o bushel. São os negócios que nós destacamos aqui no Agricultura BR com o milho em Chicago. Mudo de assunto agora para falar de algodão. E no noroeste paulista está sendo cultivado, claro, o algodão tradicional branco, mas também tem muitas áreas com produção do algodão colorido. Quem nos mostra é o repórter Gustavo D'Angelo.
Atualmente, o plantio de algodão ocupa 3.500 hectares aqui no Noroeste Paulista. Segundo especialistas, plantar a pluma ficou mais caro, por conta da alta do dólar, que aumentou o preço de insumos e do combustível. Por isso, produtores aqui da região estão apostando em variedades de outras cores, que são mais lucrativas. O algodão colorido é mais valorizado no mercado porque ele agrega mais valor para o produtor rural. É um algodão que tem menos rendimento de fibra, menor rendimento em produção na lavoura e é mais valorizado comparado ao branco, chegando a 50% a mais que o tradicional em proporção ao rendimento financeiro. O manejo é praticamente o mesmo. O marrom demanda um pouco mais de cuidado na aplicação de inseticidas para evitar as pragas. Mas, de acordo com os produtores, por ser mais valorizado, o investimento compensa. E cada vez mais variedades como essa têm ganhado espaço aqui na região. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Agricultura BR vai para o intervalo comercial e daqui a pouco o assunto por aqui é café. Nós vamos conversar ao vivo com o Eduardo Carvalhais, falar do mercado, falar dessa situação da ICE, né? Tirou café da Europa, mandou para os Estados Unidos, como é que está essa questão de fornecimento. Você vai acompanhar também uma entrevista com Fernando Souza Barros, o mercado e muito mais. Eu volto já. O assunto agora na Agricultura BR é café. E eu vou conversar com o Eduardo Carvalhais, que participa do programa conosco ao vivo nesta sexta-feira. Carvalhais, sempre um prazer conversar contigo aqui no nosso programa, no Agricultura BR. E antes de falarmos de mercado, expectativas para a próxima semana, nós tivemos aí a confirmação da ICE ter migrado café da Europa para os Estados Unidos e a apresentação de dados que mostram um estoque menor do produto lá para os norte-americanos. Na sua avaliação, como que este cenário pode ser interpretado e o que significa isso para o mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, primeiro é um cenário que vai confirmando o que os operadores, o pessoal de mercado físico já imaginavam. Nós mesmos temos alertado há mais de 2 anos pelo fato de que o Brasil, o maior produtor e exportador de café do mundo, não tem estoques governamentais, não tem estoques para suprir em caso de falta. Nós tivemos uma grande seca que começou em 2020, foi durante 2021 todo, mais 3 geadas em julho do ano passado, e agora nós estamos entrando no período de inverno no Brasil. Já tivemos 2 frentes frias fortes. Tudo isso assusta o mercado. E também os embarques brasileiros vêm caindo nessa entre-safra. Eles só devem começar a crescer novamente a partir de agosto, se tudo correr bem, porque também a entrada da safra brasileira, os produtores de café vêm dizendo que ela está atrasada, eles estão com dificuldade para conseguir mão de obra, e aos poucos, conforme eles vão colhendo os primeiros cafés, eles já vem informando de que a colheita está confirmando o pior diagnóstico, ou seja, quebrou mesmo e quebrou um pouco mais do que eles imaginavam. Todo esse cenário agora se junta com essa informação que começou a correr ontem, de que cafés certificados pela ICE e que estão na Europa estão sendo transportados para os Estados Unidos. Isso não é uma coisa nem um pouco usual, eu não me lembro de um caso como esse, ainda mais nas quantidades que eles falaram ontem, 100 mil sacas agora, e que poderiam ter nos próximos 2 meses mais 250 mil sacas. Isso mostra que esses cafés certificados estão num preço, no momento, pela dificuldade de comprar junto às origens, melhor que das origens. São cafés mais velhos, com 2 a 3 anos já estocados, né? E com isso eles têm um deságio que pode compensar o custo de frete para levar para os Estados Unidos. Mas acende uma luz amarela, para não dizer vermelha, ou seja, não tem café sobrando no mundo, café arábica, né? E isso deve continuar nos próximos meses, eu diria até a entrada da safra 23 no Brasil, em julho do ano que vem, e isso também se o clima correr bem por aqui, nessa época de incerteza climática. Nós já tivemos 2 frentes frias subindo antes do inverno. Temos que ver como é que vai ser o nosso inverno e quando começam as chuvas na primavera.
Tudo isso vai ser muito importante, pelo aquele fato. O Brasil não tem estoque, os principais produtores de arábica não têm estoque, e agora os consumidores mostram com essa informação de ontem que eles também não têm estoques. Vai ter muita subida e descida no mercado, nesse mercado imediatista, com muito especulador, com muito fundo no meio, mas tudo aponta para uma situação muito apertada entre consumo e oferta de café. Eu falo sempre no mercado de arábica, né? Eduardo, até pela essa visão que você nos trouxe, acaba que uma informação como essa é uma informação comercial extremamente estratégica e ela mostra que parte de alguns levantamentos que têm sido mostrados, e eles mostram um cenário de uma maneira parcial, às vezes mostra até uma recuperação de produção que é natural que ocorra, principalmente aqui no Brasil, mas, por outro, não mostra aquilo que o mundo inteiro está demandando de café e principalmente os cenários que mostram também que existe uma demanda que neste momento também está reprimida por uma série de questões. Crise econômica causada pelo Covid, o cenário também criado pela guerra que a Rússia trouxe ao invadir a Ucrânia. Nós temos aí algumas situações com café que ainda estão por surgir do ponto de vista econômico por conta dessas situações que eu citei? Tem. Todos os dias nós podemos ter novidades. Você mesmo citou várias aí. Como é que vai se desenvolver a guerra, a invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia? Como é que vai se desenvolver o combate à Covid na China? Eles continuam com números altos lá, está bastante preocupante isso. Por outro lado, e o clima? Como é que vai ser no Brasil? E agora o problema não é só o Brasil, como nós temos também dito sempre. Nós estamos com problemas climáticos no mundo todo. Pode haver problema no Brasil, pode haver problema na Colômbia, que é a segunda maior produtora de arábica do mundo, é a terceira maior produtora de café, mas a arábica é a segunda maior. A África também enfrenta sempre problemas climáticos. A América Central enfrentou o ano passado, e como nós não temos estoque, isso pode fluir, essas informações podem chegar ao mercado de repente. Por isso nós temos tido muita oscilação. Depois também nós temos o problema dessa crise toda na economia, tanto do Brasil como do resto do mundo. Juros subindo. Na quarta-feira houve o anúncio de aumento de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Hoje o dólar sobe forte novamente aqui no Brasil. Tanto que, com todas essas informações de estoques europeus de café certificado nos Estados Unidos, a bolsa cai um pouco. Mas isso é em decorrência também de uma alta de mais de 2% no momento, do dólar frente ao real. Nós vamos ter muitas sacudidas dessas no mercado, vai ser muito difícil de acompanhar, mas uma coisa dos fundamentos ninguém muda. Não existe café arábica sobrando no mundo e tão cedo isso não vai ser resolvido. Nós podemos começar a ver uma luz no fundo do túnel, mesmo assim, sem sobrar café, se a safra 2023 do Brasil correr bem. Mas nós temos que acompanhar o clima desde agora, quando nós ainda vamos entrar no inverno no Brasil, depois toda a primavera, o período de chuvas, para ver o tamanho da safra do ano que vem. Se ela for boa, de bom tamanho, como a gente espera que seja, ela dá uma equilibrada, mas acabando aquela safra, depois é de 2024 e de novo de ciclo baixo no Brasil. Tão cedo nós não vamos ter uma folga nisso, juntando com os outros acontecimentos que tem no mundo fora do café. Por isso que nós temos assistido tanta variação nas cotações do café em Nova York. Eduardo, com os analistas do mercado de café que eu tenho conversado, com o senhor, com o Haroldo Bonfá, também com o pessoal da Sincal, Fernando Souza Barros, o Armando Matiello e alguns produtores que participam aqui conosco, representantes de cooperativas, a visão que a gente tem informado é que há um cenário que é positivo para a cafeicultura brasileira, que é positivo principalmente para o cafeicultor do Brasil. E o cafeicultor, ele negociou café de uma maneira, nos últimos anos, que não foi da melhor forma para o seu negócio. Você acredita que o cafeicultor também está melhorando a sua maneira de comercializar, até para aproveitar esses cenários que você acabou de citar para nós em relação ao café e em relação aos próximos períodos? No momento está difícil, é uma época de transição. Quando nós temos as entregas de café, de vendas físicas para entrega futura no início dessa safra 22, por setembro, são cafés que foram comercializados pelos produtores bem antes desse cenário atual estar montado. E são cafés, pelo que a gente tem informação, que são negócios privados,
fechados entre 550 e 700 reais a saca. Você veja, ou então o produtor, depois que vendeu, naquela época parecia para ele bom negócio, ele vendeu uma parte da produção dele em 2022 nesses preços, houve a seca, houve a geada do ano passado, ele vai colher menos café e uma parte desse café que ele vai colher está comprometido a preços bem mais baixos. Como é que isso tudo vai ser acomodado também é uma interrogação, uma incógnita. Né? E os volumes que estão vendidos nesses preços também é uma incógnita. Se fala em números altos, mas é impossível de saber exatamente onde é que está a verdade disso. Nós vamos ter, como eu disse, muito saculejo no mercado nos próximos tempos. Quanto à comercialização para frente, para 2023 ou para 2024, o cafeicultor, no momento, está com o pé no freio, né? Ou seja, como é que vai ser a inflação? Como é que vai ser o governo brasileiro o ano que vem? Eles vão conter essa inflação? Os juros, como é que vai ser? Né? O clima, como é que vai correr daqui até lá? Tudo isso impede que o cafeicultor possa tomar uma decisão. São poucos que estão tomando uma decisão. Mais uma vez, esses que vão ter que entregar café agora em agosto, setembro, quando eles tomaram a decisão lá atrás de vender físico para entrega futura, eles achavam um bom negócio, e que agora não está se mostrando assim. Isso tudo deixa o cafeicultor receoso de fazer novos negócios para o futuro, ele toma muito cuidado e não consegue enxergar exatamente como é que vai estar o mercado em julho de 2023 e em julho de 2024. É muito tempo pela frente e eu compreendo, né, por que eles estão com tanta hesitação de fazer negócios à frente. Tá certo, Eduardo Carvalhais, obrigado pela sua participação, uma ótima tarde a você. Boa tarde, bom final de semana. Um ótimo final de semana, conversamos com Eduardo Carvalhais, titular do Escritório Carvalhais. E sobre esse mesmo assunto, né, a ICE que tira café lá da Europa para os Estados Unidos, aí deve totalizar 250 mil, 350 mil sacas, dependendo da fonte de informação, mas isso é certo, já começou a fazer esse cenário para abastecer o mercado norte-americano, para ter estoque também nos Estados Unidos. Isso mexe com o mercado, como o Eduardo Carvalhais acabou de destacar. Sobre este assunto, sobre os desdobramentos, como é que isso reflete na cafeicultura brasileira, o Walter Puga Júnior entrevistou o diretor da Sincal, Fernando Souza Barros, e a entrevista você acompanha agora. E as agências de notícias dão conta de que café arábica tem sido retirado da Europa para abastecer o mercado americano. Eu tenho aqui comigo Fernando Souza Barros, um dos diretores da Sincal, da Associação dos Cafeicultores do Brasil, que explica o que está ocorrendo. Falta café no mercado americano, Fernando? Pois é, os certificados lá na Bolsa de Nova York estão caindo dia a dia. Para você ter uma ideia, um ano atrás ele estava na casa lá dos 2 milhões e 200 mil sacos, e hoje já estão na casa de 1 milhão de sacos, até um pouco menos, os certificados de bolsa lá, que são os cafés que podem ser entregues na eventualidade de alguém quiser recebê-los. Então, como eles têm caído, praticamente toda semana tem caído bastante esse volume de cafés certificados lá, a Bolsa, naturalmente, que resolveu transferir uma parte dos estoques lá da Europa para a Bolsa em Nova York, para aqueles que quiserem receber o café, terem o café disponível para ser recebido. E nós sabemos que esses estoques na Europa também são muito baixos, e que eles, caindo, como vão cair naturalmente, já têm caído, vão pressionar cada vez mais o mercado. Esta é a realidade que ocorre hoje. Nós tivemos ontem alta nos preços do café lá no mercado americano. Isso é decorrente dessa informação de que há, de certa maneira, dúvidas sobre a quantidade de café ofertada no mercado mundial? Exatamente, quer dizer, o pessoal já está começando a ficar impassível, que o mercado está com muita volatilidade nessa época do ano, principalmente também por causa do clima. E qualquer coisa que ocorra de diferente pode afetar nos preços do café.
Então, quando houve essa notícia, isso teve um reflexo em bolsa e os participantes correram para cobrir posições e sabemos também que nessa faixa aí de 2,35 para cima, rompendo, poderá ocorrer grandes compras de fundos para cobrir posições vendidas, que até no dia 22 da semana que vem, essas posições deverão ser roladas para setembro. Esse é o nervosismo do mercado, está em torno disso aí. Para o cafeicultor brasileiro, o que isso significa? Os preços do café tendem também a acompanhar no Brasil essa alta que já ocorre na Bolsa de Nova York? Sim, principalmente com os produtores diluindo as vendas da safra, porque na realidade os estoques são muito baixos. E os estoques de café praticamente estão na árvore. Se o produtor souber diluir bem a venda, vender só o necessário, administrar o seu café, negociar as entregas de travas efetuadas há 1, 2, 3 anos atrás, sem seguro, que foram a preços baixos, com prazos para serem entregues mais à frente, naturalmente que os preços serão cada vez mais firmes, porque os estoques eles são realmente baixos. E as empresas, os compradores, que são poucos, grandes no mundo, eles procuram administrar o fluxo da oferta de café no mundo. Só que os estoques foram abaixando, e na realidade agora não tem como escapar da realidade, entendeu? Vamos falar sobre a perspectiva para a próxima safra, né? Há dúvidas sobre a produção brasileira de café. Enquanto consultorias como Safras e Mercado, por exemplo, apontam produção estimada perto de 61 milhões de sacas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fala em mais de 64 milhões de sacas. O que você me diz desses números? Isso sempre foi assim. Os interesses financeiros prevalecem sobre os fundamentos de mercado. Porque, na realidade, você tem bancos, você tem empresas, você tem as consultorias que trabalham para eles e procuram fazer com que o mercado ele se direcione para um determinado nível que seja de interesse deles. Isso é muito claro a partir do momento em que eles regulam o fluxo da oferta no mundo, porque eles têm informação de todos os países, café é um produto de país pobre, então facilmente manipulável. Então, quando você passa medo nos produtores, você apregoa dados que muitas vezes não são a realidade, o produtor de medo acaba vendendo o seu café. Só que aqui no Brasil, já de um tempo para cá, o produtor tem ficado mais esperto. Ele começa a enxergar que o café dele, ele precisa aprender a vender, não é só produzir. Porque o comprador fala em produtividade, qualidade, mas ninguém fala em preço. E o produtor muitas vezes toma prejuízo ou não ganha nada e, no final das contas, acaba não conseguindo sair até do negócio. Você pega essa seca que houve de 2020 e 2021 para cá, 3 geadas. Nos nossos cálculos, os prejuízos foram da ordem de 25 a 30 bilhões de reais. E ninguém fala nisso. Inclusive, foi falado que iam ajudar o produtor a soltar dinheiro do Funcafé, 2 bilhões e 300 milhões de reais. Pouca gente viu esse dinheiro. E, na realidade, o produtor está aí, ele está com prejuízo, sim, que ele tem que agregar ao custo de produção dele para ver se ele consegue recuperar um pouco daquilo que ele perdeu. Vocês consultaram e acompanham em diferentes regiões do país a produção do café para a safra atual.
os números, 61, 64 milhões de sacas, estão próximos dos números apurados pela Sincal? Não é a realidade. Não é a realidade, até porque muitos, só para você ter uma ideia, já terminaram até a colheita. Muitos não vão colher, vão preferir comprar o remédio para cuidar da broca, ao invés de colher o café. Porque o custo da colheita está na ordem de 600, 700 reais. Para você ter uma ideia, o custo de colher conilon em Rondônia está em 350 reais a saca. Então, os custos também subiram muito. E quando os custos sobem do jeito que subiram, normalmente os tratos também diminuem, porque o produtor não tem condições de tratar da maneira que devia. A única coisa que ajudou foi a chuva que houve do final do ano passado para agora, que ajudou as lavouras a se recuperarem. Mas, para as safras à frente, 2023, não tem nada garantido, até porque nós estamos começando o inverno agora, no dia 21 de junho, e temos ainda todo o inverno, tem o problema das chuvas de verão e tudo, que vão fazer com que haja produção em 2023. Então, na realidade, o mundo, de uma maneira geral, está no fio da navalha com relação à oferta de café. E se o produtor souber valorizar o que ele tem, diluir bem a venda, procurar não fazer dívidas, procurar não fazer travas nesse momento, até porque é um tiro no escuro, ele pode vender o café dele a 3, 4 mil reais para 23, tomar uma geada e vai com café e tudo, ele acaba tendo que vender um pedaço de terra para poder acertar essa conta. Como tem muitos que vão acabar tendo que fazer isso. Infelizmente, Pulga. Bom, você acaba de ouvir Fernando Souza Barros, diretor da Sincal, Associação dos Cafeicultores do Brasil. Agradeço a entrevista do Fernando. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Tá aí a participação do Fernando Souza Barros, também tivemos ao vivo participando comigo o Eduardo Carvalhais. Você que é cafeicultor, chegou agora, daqui a pouco, a Agricultura BR vai encerrar, daqui a pouco vão estar essas entrevistas disponíveis no canal do Boi no YouTube. Olha, por falar em café, Café Arábica em Nova York devolve parte das altas que teve nos últimos dias. Veja só como é que nós temos os negócios, temos queda acima de 1% agora. Julho, 2 dólares, 29 centes, mais 25 a libra peso, queda de 1,16%. Setembro, 2 dólares, 28 centes, mais 90 a libra peso, recua 1,25%. Dezembro, 2 dólares, 27 centes, mais 95 a libra peso, queda de 1,21%. E março, 2 dólares, 26 centes, mais 25 a libra peso, recua 1,24%, são os negócios com Arábica em Nova York. Vamos falar agora do café robusta, negociado na Bolsa de Londres. Você tem comigo aqui os negócios lá na ICE. Nós temos julho com 2.074 dólares a tonelada, queda de 0,81%. Setembro, 2.088 dólares a tonelada, recua 0,76%. Novembro, 0,57% a 2.085 dólares a tonelada. E janeiro, 2.068 dólares a tonelada, com queda de 0,62%. A Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto falando sobre o campo cítrico, como que ele atinge o setor e quais são os prejuízos que ele tem causado. E vou trazer também as últimas notícias desta edição. Eu vou para o intervalo e volto já.
E olha, falta menos de um mês para a entrega do relatório do cancro cítrico para evitar a doença de Greening, entre outras questões. E quem fala sobre este assunto aqui no Agricultura BR é o repórter Gustavo D'Angelo. Os citricultores paulistas têm até o dia 15 de julho para apresentar à Defesa Agropecuária os resultados das vistorias trimestrais realizadas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2022 em todas as plantas da propriedade. O principal objetivo do relatório é informar o número de plantas com sintomas de cancro cítrico e o número de plantas eliminadas por greening. A entrega dos relatórios com dados reais permite que a equipe técnica da defesa tenha informações precisas sobre a dispersão e incidência de doenças, possibilitando um melhor direcionamento das ações de defesa fitossanitária e de políticas públicas. O envio das informações deve ser feito por meio do Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal, o GEDAV, através do endereço gedave.sp.gov.br. A não entrega do relatório resultará em multa para o citricultor. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. E olha, na segunda-feira é feriado nos Estados Unidos. Por lá as bolsas não vão operacionalizar, não teremos Chicago funcionando. E este é um cenário no qual o ideal, para o mercado da soja, especialmente, é que a gente encerre a semana com alta antes de entrar no final de semana prolongado de 3 dias. Não é o que deve acontecer. Esse feriado, inclusive, tem feito boa parte dos operadores norte-americanos ficarem um pouco mais conservadores em relação às posições e também em relação aos relatórios que não serão apresentados na segunda-feira. Quais relatórios? Principalmente de acompanhamento de lavouras, que será apresentado só na terça-feira do dia 21, já que segunda, como eu disse, é feriado para os norte-americanos. Também pesa sobre as questões o petróleo está subindo. Temos também a Rússia e a Ucrânia, a invasão russa que causa essa guerra que aparentemente não tem solução nem em médio prazo. Isso também acaba por trazer respingos e prejudicando um pouco o mercado nesta sexta-feira. Muita cautela é o que os investidores têm em Chicago e com isso soja em Chicago recua. Temos aqui as posições, olha só, estava recuando, agora já opera em alta. Isso aqui é bem interessante, que o mercado está vivo. Mas de qualquer maneira, o mercado tende a fechar aí hoje com alguma queda, algum recuo muito mais perto da estabilidade. Julho ainda cai um pouco, mas já vem na estabilidade, com 0,04% de queda, $17,08 mais 6 o bushel. Agosto volta a operar em alta, 0,12%, $16,32 mais 6 o bushel. Setembro, alta de 0,14%, $15,65 mais 2 o bushel. Novembro, $15,47 mais 6 o bushel, alta de 0,29%. Como eu disse, o ideal é, de fato, hoje encerrar com uma alta antes de entrar em 3 dias de final de semana lá para os americanos, já por conta do feriado de segunda-feira, pensando também nas negociações aqui no Brasil. O que não tem na segunda-feira? Não tem soja de Chicago e não tem a referência do dólar vinda dos Estados Unidos. Então, isso também traz algum peso aqui para o mercado interno. Agora, se os preços de referência estiverem bons, aí é interessante, as comercializações. E dólar vai fazendo a sua parte, pelo menos para quem está pensando em comercializar a oleaginosa. 2,35% de alta, R$ 5,14 mais 3 é o reflexo direto das taxas mais altas de juros nos Estados Unidos. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. Eu desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!